Fala, meu atleta, tu já notou que parece que o Bar Muscle Up te escolheu como inimigo mortal? Que parece que cada repetição que tu faz, o teu ombro fica naquela, parecendo aquele meme do tira, tira que eu vou cagar, tira. Então, meu amigo, fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar o erro que tu pode estar cometendo, o que pode estar causando, e normalmente é o que causa a maior parte das dores no ombro, não só do muscle up, mas como da ginástica como um todo, tá? E eu vou te mostrar também como que você pode progredir para poder entender e desenvolver o teu muscle up de uma maneira muito mais segura e eficiente. Já comenta para mim de onde é que você está me assistindo, se você está me assistindo de cidade, se você já me conhece de algum protocolo, se você é meu aluno, já seja do Pathway Rehab, ou se você é aluno do treinador RX, cara, a vida é triste, tá? Eu tô cansado já. Tô quebrado de hoje. Então, se você é meu aluno, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer saber que eu tô te ajudando, certo? Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Otávio Flores, sou fisioterapeuta, treinador de CrossFit nível 2, sou head coach aqui na CF047, em Joinville, Santa Catarina, e também sou idealizador do Pathway Rehab, de todo o programa de reabilitação. Sou idealizador também daqui do Pergunte ao Físio e da mentoria Treinador RX para ajudar treinadores a se desenvolver. Inclusive, estamos na Black Friday, hein? Então o Pathway Rehab, o protocolo completo, está na promoção. Se você tiver interesse, é só comentar aqui embaixo quero que eu vou te enviar o link no teu direct. Fechou? E cara, a Bar Muscle Up, cara, ele é uma novela, né? É um sonho de todo mundo, a galera quer fazer o Bar Muscle Up. Só que, cara, o Bar Muscle Up, ele não é pra qualquer um. Não é que ele não é pra qualquer um, calma. O problema normalmente está que eu tenho uma progressão errada, uma progressão não funcional. Eu aprendo a fazer o movimento por aprender a fazer. Pensa que a ginástica, ela tem uma construção. As ginásticas de keeping, por exemplo, as ginásticas penduradas de keeping na barra, elas são progressivas. Então eu começo com um pull-up, evoluo para um chest to bar e termino com um bar muscle up. Quanto mais eu baixo a barra, maior é a amplitude de movimento, então obviamente também maior é a quantidade de energia que eu tenho que botar nesse movimento, tá? Então, o que acontece? O problema não está no muscle up em si ou no movimento em si do muscle up, porque senão todo mundo que faz o muscle up, ele acabaria tendo dor no ombro. E que não é a realidade, a gente sabe disso, que não é uma questão de você fazer o muscle up para ter dor no ombro. Normalmente o problema está em você não ter uma boa progressão de movimento. O que acontece? A gente aprende, o primeiro movimento que a gente aprende é o pull-up. Daí a gente aprende a fazer aquele pull-up aqui, ó. Pulandinho, passando o queixo, porra. Então tudo certo, ele funciona. Aí depois a gente evolui desse pull-up, a gente evolui para o chest to bar, que é o peito na barra. E aí no mesmo esquema, a gente continua conseguindo fazer. E a gente chega lá, bate o peito, quase quebrei o microfone. E a gente vai lá e bate o peito na barra. E aí olha que a gente chega para fazer o bar muscle up, porque a gente acha que a gente nunca vai fazer o bar muscle up na vida, porque a gente só tem o pull-up. A gente faz o pull-up e acha que nunca vai fazer um bar muscle up na vida. Aí um dia tu vai lá e encosta o peito na barra. E aí tu fala, pô, acho que dá para fazer o muscle up. E aí começa a saga. Então o que acontece? A gente já falou isso algumas vezes aqui em live, mas vale a pena lembrar. O principal problema, tá, dos movimentos ginásticos não é o movimento ginástico, e sim a forma com a qual você progride. Normalmente você progride muito rápido. Você aprende a fazer um movimento e você quer fazer aquele movimento o dia inteiro, todo dia. E isso é um dos pilares, um dos problemas. Pensa que você precisa desenvolver mecânica, consistência e intensidade. Primeiro eu aprendo a mecânica do movimento, depois eu preciso ganhar consistência nessa mecânica e então eu vou para a intensidade. Se eu aprendo uma mecânica ruim de movimento, só simplesmente por fazer ele, aprendo a fazer o movimento e aprendo a fazer ele de qualquer jeito, a todo custo. E aí eu começo a ganhar consistência nessa mecânica ruim, eu muito provavelmente vou gerar compensações que na intensidade vão me causar dor. É exatamente isso que acontece, é exatamente esse o problema. E é por isso que o seu ombro dói quando você faz muscle ups. Aí onde que acontece a grande maioria das compensações do muscle up? É na tua progressão de ginástica. Inclusive, galera,
Bebam água, tá? Água é importante, a gente tá no desafio de 30 dias aqui. Pelo menos 3 litros de água, hein? A minha Nutri Aline Graça que não escute isso, porque eu tenho que tomar no mínimo 4,5 assim, causa altura. Então olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu vou trazer vocês mais pra perto, pra vocês poderem me acompanhar nessa mecânica. Então ó, eu vou deixar vocês aqui de ladinho, aqui vocês conseguem ver o hack, eu acho que vai dar pra me ver bem, tá? Então olha só, o movimento ginástico, os movimentos ginásticos, ele precisa ter essa alavanca aqui, ó, tá? Todo movimento ginástico ele funciona desse jeito. Então, eu tenho uma pegada mais aberta que a minha linha dos ombros, isso aqui vocês já são carecas de saber. Então eu estou subindo, eu estou aqui, ó. O que acontece? A gente puxa aqui para fazer um pull-up, a gente puxa aqui para fazer um chest to bar, e se eu tiver força suficiente, eu puxo aqui e entro pro bar muscle up, certo? Certo. Só que esse aqui é o bar muscle up que vira aquele chest to bar quando tu tá cansado. Porque acontece? Essa mecânica ela é uma mecânica ineficiente. Por quê? Porque essa mecânica ela faz a minha puxada toda ser de bíceps. Deixa eu baixar um pouquinho a tela que senão vocês não vão me ver. O chat fica bem na frente. Olha só. Toda a minha mecânica fica de bíceps. Eu tenho 2 músculos grandes que fazem puxada. Tá? Então o bíceps, que vocês podem ver aqui, ó, muito grande. Mas eu tenho um cara que é muito mais importante em me dar altura, que é a minha dorsal. Quando eu estou fazendo meus pull-ups e eu não tenho essa noção de ativar minha dorsal, eu faço meu pull-up assim, ó. Onde eu estou aqui embaixo da barra, eu fui lá para frente, eu estou voltando, eu já puxo aqui, ó. Percebe como o movimento ele acontece muito no meu cotovelo? Percebe no meu ombro aqui agora, ó, como ele não ganha altura. Ele vem só de baixo e chega na linha da barra. Aí eu aprendo a fazer um chest to bar, que eu puxo mais forte. E aí eu chego aqui na linha da barra. Mas o meu ombro, efetivamente, ele não ganha altura. E o que garante, por exemplo, o meu bar muscle up? É o quanto o meu ombro se afasta da barra. Eu preciso gerar espaço entre eu e a barra. Quando eu faço essa puxada no meu pull-up aqui, ó, eu não gero espaço na barra. Eu sempre entro muito engargalado, muito apertado. E se eu vou fazer o meu muscle up daqui, é muito mais difícil para eu poder girar, para eu ganhar essa posição. Então eu preciso aprender a gerar espaço entre eu e a barra. E é para isso que você treina a tua dorsal. Então quando tu está nessa posição, tu precisa subir com o teu braço esticado e ganhar esse espaço aqui, ó. Essa distância entre meu braço. Ah, Otávio, eu não consigo, meu braço fica dobradinho, cara, não tem problema. Mas você precisa gerar esse espaço entre você e a barra e essa altura empurrando a barra para baixo, porque é isso aqui, ó, a hora que o teu ombro passa a linha da barra, então percebe como o meu ombro está acima da linha da barra, é nessa hora assim que eu puxo, e aí não tem como dar errado. Então eu preciso ganhar essa empurrada de dorsal, eu preciso ganhar esse braço para baixo, empurrando a barra, para eu conseguir. Isso é a mesma mecânica que acontece no meu pull-up. Eu fui lá para frente, eu empurro um pouco a barra para baixo, ganho meu pull-up, volto. Eu empurro a barra um pouquinho mais, eu ganho meu chest to bar. Eu volto. Eu empurro a barra para baixo, eu ganho meu ombro acima da linha da barra, e aí aqui, ó, eu não preciso fazer força para entrar. Sacou? Então eu tenho que entender essa dinâmica de conseguir projetar o meu tronco para cima da barra. Eu preciso gerar esse espaço. Se eu não gero esse espaço, olha só o que acontece. Deixa eu tirar a barra aqui, para a gente poder ver. Até baixar o microfone, senão eu vou quebrar a lapela. Ó, tá dando para me ouvir aí? Se vocês não estiverem me ouvindo, me falem. Vamos ver se vocês conseguem ver de lado aqui. Bem na linha do hack. Tá? Então olha só. Vou fazer o muscle up agora sem gerar espaço. Tá? Ou na verdade gerando espaço, empurrando a barra para baixo. Eu quero que você preste atenção à altura que o meu ombro vai subir. Eu abri, barro o braço para baixo. Eu ganho esse impulso lá para trás. Essa ação de empurrar a barra. Agora eu vou tentar fazer o muscle up completo, tentando entrar no movimento. Então agora eu entro, ganho altura e aí eu giro. Então eu faço esse balanço indo lá para trás
e pra cima. O que a galera faz? Como ela já faz o pull-up assim, ó, onde ela não tem o balanço, e ela puxa aqui, ó, ela acaba não ganhando essa altura. Então ela tenta entrar no muscle up desse jeito assim, ó. Ela entra, salta, e não consegue entrar, porque ela não cria esse espaço. Ela tenta simplesmente furar a barra. E essa falta de espaço é o que dá problema. E aí, meu irmão, o que acontece? Nessa hora que tu faz esse tipo de movimento, tu sobrecarrega o teu bíceps. Então tu começa a ter uma dor aqui, ó, na parte da frente. Tu começa a ter uma dor aqui, ó, na musculatura de manguito, ou aqui, ó, nessa lateral. Tá? E é uma dor que você palpa e você não sente. Mas por quê? Porque a musculatura está sobrecarregada. Você está fazendo um movimento de uma maneira não eficiente. Aí toda vez que tu entra, bate o peito na barra e você não consegue entrar, você aumenta a frustração, você aumenta o medo, a tua dor aumenta, porque tu tá cada vez fazendo mais força para tentar puxar, só que você está fazendo força para o lugar errado. Você está fazendo força com a musculatura errada. Você está fazendo força da maneira menos eficiente possível. E aí que veio o problema. Quando você usa músculos que não são eficientes para fazer o movimento, é a hora que você sobrecarrega. E aí é a hora que você efetivamente se machuca. Então tá, físico, beleza? Eu entendi que o meu problema é puxar antes da hora. Eu entendi que eu estou fazendo essa puxada antecipada, tá? Por causa do meu movimento. Eu aprendi a fazer tudo assim. E tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. A ginástica não é uma parada fácil. Ainda mais pra gente que começou a fazer ginástica mais velho, mais duro. Porque assim, ó, tem o caso da Naira, por exemplo. A Naira foi uma muscle up muito difícil de a gente conseguir desbloquear. Porque a Naira, ela tem, além de toda a questão cognitiva da idade, tá? Querendo ou não, quanto mais velho o aluno, ou quanto mais velho em questão de idade, maior é a capacidade do cérebro de fazer neuroplasticidade, de fazer novas conexões no cérebro. E para você aprender a fazer um movimento, você precisa ter novas conexões cerebrais. Você precisa que o teu cérebro ele consiga conectar mais neurônios. E isso, uma criança é uma folha em branco, então ela aprende muito rápido. Mas a gente, com 30, já fica mais lento. A Naira, com 55, para aprender o Ring Muscle Up, mais lento ainda. Então, ela tem que ter mais repetições. E agora eu quero saber de você. Me conta aí, qual que é a parte que mais te trava no Muscle Up? Você faz o Muscle Up? Você não faz o Muscle Up? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber o que mais te trava. É o ombro? Tu acha que é a mobilidade? É o grip? Você tem alguma pergunta pra fazer? Manda aqui. E agora, olha só. A Naira, quando ela consegue, ela vai aprender a fazer as coisas, falaram pra ela que o principal problema dela era a falta de mobilidade. E como ela não tinha uma boa posição de arc, porque a mobilidade dela é muito ruim, ela jamais faria uma muscle up. E galera, você não precisa ter arc para fazer uma muscle up. Se você precisasse, o pessoal da calistenia não faria muscle up, porque eles não têm balanço de keeping na calistenia. Então, eles não têm uma posição de arc e eles fazem muscle up. E como é que eles fazem muscle up? Eles simplesmente têm muita força de dorsal. O que eu quero trazer com esse vídeo, e eu vou te explicar logo na sequência como é que você faz a ativação certa, tá? Agora eu quero que você faça um teste comigo. Primeiro ponto, procura uma parede aí para chamar de tua, tá? Procura uma parede para chamar de tua. Porque nessa parede você vai fazer o seguinte teste, vem cá, ó. Me acompanha. Ó. Já achou tua parede aí já? Eu tô ficando um pouco mais inclinado, mas o ideal é que você consiga ficar esticado, tá? Nessa posição você quer tentar deixar a tua lombar, tá? Desencostada na parede, não tem espaço. Minha bunda tá encostada, meu ombro tá encostado, tá todo mundo encostado. Bota teu braço assim, ó, 90 graus, tá? Nessa posição aqui agora tu vai fazer pra baixo. Tu vai tentar girar a tua palma da mão na direção da parede. Vai girando, vai girando. A tendência é que teu cotovelo queira descer, tá? Você vai brigar com o teu cotovelo para ele ficar alto. E você vai tentar aproximar o máximo possível a tua palma da mão da parede. Se eu tenho, por exemplo, a minha mão não chega, tá vendo que ela fica nos 45 graus? A minha mobilidade é ok, ela não é boa, ela é ok. O ideal é que ela passe dos 45 graus. Se a minha mobilidade não me permite chegar nem nos 45 graus,
Eu tenho uma mobilidade de rotação interna ruim. Ela não é uma mobilidade boa. Se os dois são igualmente ruins, não é um problema. O problema é quando as duas, ou uma é boa e a outra é ruim. Isso é um problema. Agora, seguindo essa mesma linha, tu vai tentar levar agora o teu peito de mão na parede. Ó. Só que você precisa fazer isso sem desencostar absolutamente nada. Você não quer deixar a tua costela subir, então você não quer perder as tuas costas na parede, você não quer perder nenhuma posição. Então, de novo, estou aqui, 90 graus, e eu vou tentar girar o peito de mão para a parede. Se eu não tenho essas duas rotações, tanto interna quanto externa, esses movimentos de balanço, tá, eles vão me cobrar muita estrutura, tá? Eles vão me cobrar muita estrutura. Então essa fase de arc, de hollow, eles vão cobrar, e aí assim, ó, tu vai ter que ter um manguito muito bem fortalecido para ele sustentar esse impacto, que é o caso da Naira. A Naira não tinha essa mobilidade, então a rotação interna dela é muito ruim. Então a gente fez o quê? Estruturou a musculatura dela para sustentar o impacto. E a gente aprendeu a desenvolver a mecânica dela em cima disso. E a skill que a gente usou foi essa aqui, ó. Cara, ela é muito simples, tá? Você não precisa ter faculdade, você não precisa ter PhD, você não precisa fazer nada. O que você quer fazer aqui? Você quer coordenar teu corpo, meu irmão. Você quer ensinar pro teu corpo uma maneira mais simples de entender. Pensa que o que você precisa é ensinar formas pro teu corpo aprender a se mover. E é só isso que você quer, tá? Se você fez o teste da parede aí na tua casa, me conta como é que foi. Se você conseguiu ou não, o que você sentiu, se a tua mobilidade é ou não é boa. Me conta aqui embaixo, conta aí pra mim nos comentários. Então olha só, como é que é isso que você vai fazer? Você vai começar com os 2 pés embaixo da barra, ok? Os 2 pés embaixo da barra. A altura da barra, ela deve ficar um pouco acima ou na linha do umbigo, tá? Aqui a barra tá solta, galera, porque eu vou estar com os 2 pés no chão. Então o primeiro passo é, eu quero coordenar o movimento do centro para as extremidades, das grandes articulações para as articulações menores. Então, ombro, cotovelo, mão. Essa é a sequência de movimento que eu quero seguir. Fechou? E é isso que você deve estar pensando quando você vai fazer um movimento como o pull-up ou o bar muscle up. Centro para as extremidades, ok? Centro para as extremidades. O que isso quer dizer para mim? Centro, extremidades. Pé apoiado no chão. Eu começo sentado com o braço esticado, tá? Aqui nesse movimento eu vou esticar minha perna, empurrando a barra para baixo. A força deve ser no meu braço. Eu estou empurrando a barra para baixo, empurrando a barra para baixo, empurrando a barra para baixo. Eu quero empurrar o máximo possível essa barra. E se você estiver bem acertado nessa posição, posição de canoa, então barriga bem para dentro, ombro colado na orelha o tempo todo e a mão empurrando para baixo. E eu volto. Isso aqui vai te ajudar a entender como que você recruta essa musculatura da tua dorsal para poder fazer força, cara. Porque se ela tá fazendo a força, eu alivio totalmente pro meu manguito. Meu manguito vai ter que fazer o que ele tem que fazer, que é estabilidade e não o movimento. Sacou? Eu alivio pro meu bíceps, que vai ter que fazer a força depois, não agora. Quem vai gerar essa força para você ganhar altura é a tua dorsal. E se você não tiver ela pro jogo, meu amigo, acabou. É isso que diferencia a gente no CrossFit, que faz a famosa minhoca louca, e os caras da calistenia. Os caras da calistenia têm uma dorsal muito forte. Exatamente porque eles desenvolvem a base. Então olha só. Primeira etapa, eu preciso ganhar essa subida com o braço esticado. Lembrando, eu não quero fazer força na minha perna em cima do meu braço. O meu braço está me empurrando. A perna só guia. Cheguei aqui, movimento 2, eu quero jogar meu quadril para a direção da barra. Nessa posição, ó, joelho bem esticado, quadril na direção da barra e o peito para dentro. Eu tô em canoinha na parte de cima. Não assim, ó. Aqui eu perdi minha dorsal. Aqui eu tô com a minha dorsal ativa e meu quadril aberto. E agora a terceira posição, eu vou fazer minha puxada. Por que eu vou fazer minha puxada? Porque meu ombro tá acima da barra. E ó. Simples assim você fez o muscle up. Claro, isso aqui só dá certo porque eu tô com o pé no chão. Mas se eu não souber fazer esse movimento com o pé no chão, meu amigo, você também não sabe fazer ele sem os pés no chão. Otávio, esse aqui é muito fácil. Então você pode tentar aumentar o teu nível de complexidade. Escolhe o teu pé de dominância, que normalmente é o pé mais coordenado, tá? E agora você vai deixar ele esticado.
E agora, o que vai acontecer? Tu tá pendurado. Então você vai subir teu pé, pum, vai empurrar o pé para baixo e abrir o quadril, ó. Pum, ou o ombro na orelha, ou a posição de canoa e o quadril aberto. E agora, pum, e eu entrei no muscle up. Eu aumento o grau de complexidade, aumentando a quantidade de movimentos, aumentando a quantidade de consciência corporal que eu preciso ter no movimento, tá? Galera, eu pratico esses skills de aquecimento todas as vezes, porque eu tenho um déficit de ativação de dorsal. Como eu aprendi a fazer o movimento, e de novo, aquilo que eu falei pra você, mecânica com necessidade, eu desenvolvi uma mecânica ruim de puxada, eu criei consistência nessa mecânica ruim, e por causa dessa consistência na mecânica ruim, o meu ombro apanhou por muito tempo. Então hoje eu tenho que fazer o dobro de skills para poder conseguir corrigir o meu padrão de movimento. Quanto mais repetições eu faço num padrão que não é eficiente, quanto mais repetições eu faço num padrão que recruta músculos que não tem essa estrutura para sustentar, maior é a chance de eu me machucar. Fechou? Então, galera, se você consegue, tá, ter a mobilidade que eu demonstrei ali, você conseguiu fazer a mobilidade. Se você consegue ter uma boa ativação de dorsal para ganhar espaço, fazer o teu ombro passar dentro da barra e aí sim fazer a puxada, não existe a menor possibilidade de você não fazer o muscle up. Agora, se você faz o seu pull-upzinho e depois que você termina o teu pull-up, tu termina com isso aqui, ó, doendo, tá? Vai lá, o workout hoje é o Murphy, você vai fazer 100 pull-ups e no dia seguinte você não consegue, você anda que nem um dinossauro assim, ó, com os braços sobrados, você não consegue esticar o braço, porque isso aqui, ó, tá insalubre de dor. Quem já passou por isso? Se você que treina aí já passou por isso, comenta pra mim aqui no chat, eu quero saber. Cara, porque eu tinha direto isso, direto, era treinar pull-up, cara, chest to bar, ou até mesmo quando eu comecei a fazer o butterfly, e se você tá fazendo pull-up, se você tá fazendo chest to bar, se você tá fazendo butterfly, e no final do treino, ou no dia seguinte, você sente isso aqui, ó, já te adianto que você tem uma péssima notícia, você está usando a musculatura errada. Você não deve sentir bíceps com volumes intermediários. E se você só sente o teu cotovelo, só sente essa região aqui, ó, de bíceps, só sente essa região baixa, e você não sente isso aqui, ó, meu irmão, que é a tua dorsal, você tá deixando muito movimento na mesa. Muito, 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 porque o padrão de movimento ele não está eficiente. A tua transferência não está eficiente, tu não está usando o movimento do centro para as extremidades, e aí, meu irmão, é batata, tá? Logo, logo, a inflamação, ou no bíceps, ou no manguito, e aí pode ser em supraespinhoso, pode ser em redondo menor, pode ser em infraespinhoso, cara, qualquer músculo vai pro saco. Por quê? Porque tá usando músculos pequenos para fazer movimentos grandes. Você quer usar músculos grandes para fazer movimentos grandes. Eu quero sempre começar o movimento. Centro, o que é centro? Minha escápula, ela é mais centro do que o meu ombro. Então eu quero iniciar o movimento para minha escápula. Pum, pum. Eu quero começar por aqui, depois eu venho pro ombro, eu quero fazer dorsal. Aí depois eu vou usar meu cotovelo para puxar. Então eu quero ter um movimento, uma sequência de movimento do centro para as extremidades. Fechou? Galinha, faz sentido isso? Você que está aqui, que veio me assistir, essa live aconteceu porque vocês, pelo meu direct, não minto, a gente fez uma caixinha lá perguntando entre esse movimento, entre fazer uma muscle up e fazer também o salto na caixa. Vocês optaram por fazer este movimento, certo? Você tem dificuldade? Qual que é a parte mais difícil para você do muscle up? Me conta aqui, que eu quero poder te ajudar. Se tem alguma dúvida, eu recebi hoje. Vamos agora para a parte de respostas das caixinhas, tá? Vamos para mim respostas das caixinhas, porque é importante que a gente consiga desmistificar algumas coisas para vocês poderem perder medo de se movimentar, tá? Então, ó, vamos lá. Primeira pergunta: o que fazer para melhorar camelite? Galera, o primeiro ponto é você compreender se realmente o que você está sentindo se o problema é realmente você tá tendo uma dor na canela efetivamente, tá? Então,
no osso da canela, deixa eu baixar aqui a câmera, porque existe uma diferença, tá? Ó, então aqui eu tenho minha canela. Se eu palpo aqui, ó, tá? Se eu palpo em cima do osso, bem em cima do osso, eu sinto que é duro, bem em cima do osso, eu tenho uma canelite, porque é uma inflamação no periósteo, que é o que está em volta do meu osso, e ele inflama em cima da canela. Isso aqui às vezes é preocupante, se você é mulher, acima de 35 anos, tá? É interessante que você procure o seu médico. Agora, não, eu tenho uma dor aqui, ó, mais nessa lateral, que é molinha, tá vendo? Mais para fora, de fora da perna, mais aqui, ó. Isso aqui é a musculatura tibial anterior, ela é responsável por erguer a ponta do pé, ó. Toda vez que eu ergo a ponta do pé, ó, ele salta aqui, ó, tá vendo? Aí esse cara está muito mais relacionado com a corrida, com o fato de você pisar muito forte de calcanhar e abaixar a ponta do pé. Isso acaba sobrecarregando essa musculatura e ela incha. E esse inchar pode te trazer essa dor, essa tensão nessa região anterior, tá? O segundo ponto é se está te doendo na parte de baixo da tua panturrilha. E aí já é outro músculo, tá? Então, a tua canelite ela vai variar, e a gente usa o termo canelite porque é uma dor na região da canela, mas não necessariamente elas estão ligadas à tua canela. O que você precisa fazer é entender de onde está vindo essa tua dor. Então, se ela dói no músculo, se ela dói no osso, ou se ela dói na parte de baixo da panturrilha, onde que dói e qual que é o padrão de movimento. O que você faz que aumenta a tua dor, tá? Ah, eu faço corrida. Então você vai precisar rever a tua mecânica de corrida para poder ajustar ela e fazer a correção que você precisa. E em paralelo fazer os fortalecimentos para você poder guiar e resolver teu problema. Fechou? Mas o primeiro ponto é você entender o que está sendo gatilho para tua dor. Gatilho para tua dor. Gatilho para minha dor é eu correr mais do que 1 quilômetro. Então, beleza, então você vai precisar fazer os ajustes da tua corrida. Às vezes a tua corrida está com uma passada muito larga. E aí você pisa com o calcanhar muito à frente, porque imagina só, se toda vez que você for correr, eu abro a passada, piso no chão. Se esse pé está muito à frente da linha do meu quadril, o meu calcanhar vai pisar no chão, essa musculatura aqui da frente ela tem que frear a ponta do pé para daí eu fazer o próximo passo. Então o que eu quero? Eu quero que a minha pisada aconteça embaixo do meu quadril, para que eu não precise me frear e eu só me projete para frente. Então você precisa entender isso para fazer os ajustes necessários dentro da tua corrida, da tua mecânica de corrida e ela não te sobrecarregar. Fechou? Vamos lá, outra perguntinha. Eu vi que veio uma mensagem aqui, ó. O Ale Silva 0025. Conectar o segundo. A gente estava falando de bar muscle up até agora. Então nessa aula de hoje a gente entendeu a sobrecarga do bar muscle up. E a pergunta do Ale é como que ele conecta o segundo movimento, tá? O que acontece? Se eu não tenho um bom entendimento de como eu faço o primeiro, se a minha mecânica do primeiro ela não é uma mecânica eficiente, normalmente eu tenho dificuldade para conectar o segundo, porque daí eu ganho muita velocidade e eu fico nervoso. Aí existem alguns skills que te ajudam a conectar o segundo, mas por via de regras, é posição do pé. Pontinha do pé embaixo, levemente à frente da linha da barra para você descer o mais em canoinha possível. E aí é fazer exatamente o que você fez no primeiro. Abrir o arco, empurrar a barra para baixo e voltar. Agora, se você faz o primeiro só no braço, cometendo o erro que eu demonstrei hoje, muito provavelmente você não vai conseguir conectar o segundo. Porque a hora que você vai conectar o segundo, tá? Você tenta puxar antes da hora. E aí acaba batendo o peito na barra. Fechou? Espero que tenha respondido a tua dúvida. Tenha sido isso mesmo, tá? Mas o ideal é que você consiga fazer o muscle up tentando ganhar mais pull down, mais empurrada para baixo, para ganhar o segundo movimento. Fechou? Vamos lá, ó. Eu pratico só crossfit, mas quero musculação. Alguma dica para conciliar as duas modalidades? Show! Galera, essa aqui é uma pergunta realmente comum, tá? Comum, eu recebo essa no direct, tem várias caixinhas que vêm perguntando sobre isso. Como conciliar as duas modalidades? Eu, Otávio, tá? Como treinador, profissional de educação física, como fisioterapeuta, eu não recomendo que você faça as duas. Por quê? Porque você não vai estar... De novo, galera, se você está conseguindo, tá, fazer 2 treinos no mesmo dia, treino de verdade, tá? De verdade. Porque assim, ó, se é para você fazer o cross de verdade e ir para musculação só conversar, não faz sentido, eu acho que está jogando seu dinheiro fora, tá? Se é para você fazer o cross de mequetrefe e fazer a musculação de verdade,
Também não concordo, porque eu acho que está jogando seu dinheiro fora. Você tem opções mais baratas, por exemplo. Então, galera, eu, Otávio, não acho que vale a pena, porque você não vai conseguir, por exemplo, treinar de manhã, sei lá, de manhã e fazer o cross da maneira que ele deve ser feito, em alta intensidade, treinando com vontade, tentando progredir, tentando fazer as coisas da maneira que ela deve ser feita, treinando com alta intensidade, você não vai conseguir fazer o treino da musculação de verdade. E aí o que acontece? Você faz um treino, às vezes em alta intensidade, num treino tipo do cross, por exemplo, e aí você não consegue treinar de maneira eficiente o treino da musculação. Então você só está jogando seu tempo e seu dinheiro fora. Tá? O CrossFit bem feito, ele entrega tudo o que você precisa. Agora, Otávio, eu quero fazer exercícios de fortalecimento para o meu glúteo, eu quero ganhar um pouco mais de quadríceps e parará, eu quero fazer um exercício isolado, porque eu sinto que eu tenho tempo, eu tenho necessidade, eu quero fazer, e é isso que eu quero. Então, galera, prioriza, escolhe uma das modalidades para ser a sua prioridade, tá? Escolhe uma das modalidades para ser a tua prioridade. Então, por exemplo, eu, Otávio, durante toda a minha jornada de janeiro a agosto, que foi quando eu fiz a maratona, para eu conciliar as duas modalidades, eu tinha que escolher em qual eu ia performar. Então, durante os 8 meses da preparação da maratona, o meu único objetivo com o CrossFit era não perder o hábito de treinar. Era isso. Então eu vinha para a aula, fazia 100% das adaptações que eu precisava fazer, porque na terça, na quinta e no final de semana eu tinha que correr. Então eu evitava, por exemplo, dias antes da corrida eu evitava treinos pesados de perna, eu evitava treinos de impacto, porque eu não queria que nada atrapalhasse minha corrida, eu simplesmente vinha treinar. Então você precisa eleger a sua modalidade principal. O que você quer fazer? Eu quero fazer musculação de verdade e eu quero fazer musculação para complementar? Show de bola. Então faz dessa maneira. Mas tenha entendimento que você não vai conseguir treinar em intensidade o cross e a musculação por muito tempo, porque em algum momento alguém vai espanar, tá? Se eu treino, por exemplo, musculação em alta intensidade, leva o meu músculo realmente à falha, saio de lá que eu não consigo andar, e aí depois no outro dia eu chego no cross, eu tenho mais uma porrada de perna, a probabilidade do teu joelho, a probabilidade do teu quadril, a probabilidade da tua lombar, alguém pro saco é grande. E aí tu vai dizer o quê? Que o CrossFit te machucou. Mas é porque você está querendo fazer tudo em alta intensidade. Então você não consegue. O cross é muito completo. Então ele vai te cobrar essa intensidade. Fechou? Galerinha, muitíssimo obrigado por hoje. Só um recadinho para criar, estamos rolando dentro da Black de novembro. Então durante todo novembro vai estar rolando a Black do Físio. Tá? Então eu liberei acesso vitalício a todos os protocolos do Path Rehab. Então você vai ter acesso aos 7 protocolos. Protocolo de ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo e lombar, os 7 protocolos. E também você vai ter acesso aos bônus exclusivos dessa Black Friday, que é o quê? O plantão Tira Dúvidas diretamente comigo, para que você consiga toda quarta-feira. A gente vai ter um plantão Tira Dúvidas exclusivo para o Path Rehab. Então, tirando dúvidas sobre movimento, tirando dúvidas sobre a tua dor e como você pode adaptar para te dar mais segurança nesse processo de evolução. E também você vai ter todo o acesso. O que acontece? Assim como essas aulas do 0800 aqui, elas acontecem para te mostrar como fazer um movimento de uma maneira mais eficiente, a gente notou que as pessoas do Path Rehab, elas melhoravam, só que quando ela voltava a fazer o exercício, ela voltava a fazer um movimento de uma maneira não eficiente. Então, a ideia, nós trouxemos para o Path Rehab toda a trilha para você poder desenvolver uma ginástica de uma maneira mais eficiente e segura e para você desenvolver o teu levantamento de uma maneira mais eficiente e segura. Então, dentro da trilha de ginástica, você vai aprender a fazer um pull-up, você vai aprender a fazer o chest bar, o bar muscle up, toast to bar, toda a progressão de ginástica. Dentro do levantamento, você vai aprender a fazer snatch, clean and jerk, tudo que envolve peso, você vai aprender a manipular uma carga externa. Tudo isso para que você consiga ter o melhor dos dois mundos. A reabilitação de uma maneira eficiente e aprender a fazer o movimento de uma maneira mais segura. Fechou? Então, durante todo o período de novembro vai estar rolando a Black. Se você tiver interesse, é só comentar aqui embaixo, quero, que eu vou enviar o link para você no teu direct. Fechou? Galerinha, muito obrigado, tamo junto, mais um 0800 do Físio pra conta. E já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.